Espírito Santo, Ele é quem ministra, Ele é quem ensina, Ele é quem conduz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e o refrigério do Espírito Santo sejam derramados abundantemente sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre os seus sonhos e projetos. Que bênção que mais uma vez nos encontramos nas primeiras horas deste dia para meditarmos na palavra do Senhor, nesta série de mensagens que tem como tema Atos do Espírito Santo, pois eu creio que o Senhor tem uma palavra de direção para a sua vida. Ele tem uma palavra de livramento para a sua família. Ele tem uma palavra de destino para que você seja guiado neste dia pelas mãos do Senhor numa rota segura. Amém. Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 24, verso de número 25. A palavra do Senhor diz assim: mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, o governador Félix ficou com medo e disse: agora você pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Nesta oportunidade que paramos para meditar nas palavras desta devocional, eu quero meditar com você sobre 3 assuntos: vida correta, domínio próprio, dia do juízo final. Vida correta começa com arrependimento. Quando João Batista iniciou a sua jornada no deserto da Judéia, ele disse assim, Mateus capítulo 3, verso 1: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e o verso 2 diz assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Com Jesus Cristo não foi diferente. Ele falou também sobre arrependimento nas primeiras palavras de início do seu ministério. Mateus capítulo 4, versos 16 e 17 diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O apóstolo João, comunicando à igreja na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 9, disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vida em retidão, uma vida correta aos olhos de Deus, começa com arrependimento. Passamos agora para o segundo tema, domínio próprio. Fala de uma vida direcionada
pelo Espírito Santo e não governada pelo temperamento. Provérbios capítulo 16, verso de número 32 diz assim: mais vale a paciência do que ser valente. É melhor o homem que domina o seu temperamento do que aquele que conquista uma cidade. Romanos capítulo 12, verso de número 21, nos diz assim: não te deixes dominar pelo mal, mas vence o mal com o bem. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando falamos em domínio próprio, falamos de um crescimento espiritual, de um amadurecimento. É algo natural que acontece depois que alguém se arrepende dos seus pecados e caminha na direção de Deus. O terceiro tema fala do dia do juízo final, o dia de prestação de contas diante de Deus. Romanos capítulo 14, verso de número 12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 10, diz assim: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Já o livro do Apocalipse, capítulo 20, do verso 12 ao 14, nos comunica assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. O governador Félix não percebeu que diante dele estava uma grande oportunidade. Era para ele aproveitar esta mão estendida por Jesus na sua direção e entrar em arrependimento, confessando os seus pecados e deixando-os. Só assim ele conseguiria viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, se preparando para que, no dia em que ele se encontrasse com o Senhor, pudesse ouvir essas palavras do Senhor na sua direção: vinde benditos do meu Pai, entrai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas o governador Félix, diante dessas palavras, ele ficou com medo e fugiu. E você, que está sendo alcançado pelas palavras dessa devocional, qual será a sua atitude? Você vai caminhar
na direção de Jesus e segurar na mão de Jesus que está estendida na sua direção, ou você vai fugir? Eu quero orar por sua vida, para que você tome a decisão que vai lhe abençoar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero apresentar esta vida preciosa que parou neste exato momento para ouvir as palavras desta devocional. Eu oro por você, que diante de tudo que você ouviu, que o Espírito Santo falou ao seu coração, o amor de Deus derramado na sua presença, você se volte para Jesus. Entre em arrependimento agora. Confesse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Seja guiado pelo Espírito Santo, que o domínio próprio seja uma marca na sua vida, que o Espírito Santo habita em você. E no dia do juízo final, o dia de prestação de conta, você possa ouvir o amém de Deus na sua direção. Amém. Esta é a minha oração na sua direção. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. O Espírito